pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Abençoados com todas as bênçãos. Vamos seguir adiante com o nós. As ovelhas de seu redil. Esse é o tema de hoje. Essa vez eu vou honrar a irmã Mariene Sanches, de Venezuela, que me enviou o capítulo de Ezequiel 34. Mas antes de entrar em Ezequiel 34, graças Mariene por me enviar essa escritura tão linda sobre as ovelhas, eu quero dizer que na semana passada eu dei uma exortação e torno a ler esse verso que li semana passada, que diz: porque ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando em nada, senão entremetendo-se no alheio. Aos tais mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando, cada um trabalhando, comam seu próprio pão. Tem que trabalhar, irmão. Sabe por que eu digo isso? Porque se Paulo tinha gente assim na congregação de Tessalônica, não duvide que nas congregações de hoje, as nossas, que é o mesmo evangelho também, há irmãos que têm essas tendências. Então, olha, há uma palavra que se chama presunção, ou seja, se presume que vai acontecer assim. E há irmãos que parece, bom, se eu disser, apóstolo, eu recebo que vou ganhar o prêmio da loteria, ou que vou ganhar 2 milhões, vão me chegar aí 2 milhões e é para você. E eles pensam que, por dizer que é para mim, então vão ganhar. Então, há irmãos que têm sofrido. Olha, tenha cuidado, porque há pessoas que... Olha, eu tive um em Miami faz pouco tempo que me disse, olha, os escritórios que eu tenho, o governo fez um contrato comigo, e daqui, apóstolo, entrarão $22 mil mensais de dízimo para a amada. E eu disse, olha, tremendo, eu recebo. Que colaborador não receberia um membro que diga, olha, eu vou te dar $22 mil ao mês? Então, no outro dia, veio e me disse, apóstolo, olha, enquanto não chega os primeiros cheques, você pode me emprestar $10 mil e eu vou te repondo junto com os dízimos que eu vou te dar no final do mês? E eu disse, abençoado, eu nunca tenho $10 mil. Eu não amontou todo o dinheiro que me entra, sai, se investe no ministério. E resulta que era mentira. Então temos pessoas que se inspiram e presumem que por dizerem, isso aqui é para o apóstolo, isso aqui é para o ministério, e falam de milhões, mas então nunca se vê nada. E a pessoa por decência, tremendo, irmão, olha, abençoado, irmã, abençoada, recebo. Lá em Miami havia uma que toda semana me dizia, tenho 2 milhões aí que eu vou te dar. Levava 10 anos nisso. Parece que com dizer isso, e nem está no ministério, desapareceu e... São pessoas que entram assim, quem sabe tenham boas intenções, eu não sei. Eu não sei por que fazem isso, mas cuidado com suas palavras, porque você pode se encontrar enganando aos abençoados. Tenha muito cuidado. Bem, agora vamos para Ezequiel 34, verso 10 em diante. Diz o verso 10. Olha, tremendo verso bíblico aqui. Diz, assim diz o Senhor, eis aqui, eu estou contra os pastores e demandarei minhas ovelhas de sua mão. E lhes farei deixar de apacentar as ovelhas. Vão tirar deles todas as ovelhinhas, virão para cá, para crescendo em graça.
porque tem que tirá-las dos pastores, porque eles estão abusando. E diz, lhes farei deixar de apacentar, nem os pastores se apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei minhas ovelhas de suas bocas, e não lhes serão mais por comida. Porque assim diz o Senhor, verso 11. Eis aqui eu mesmo irei buscar minhas ovelhas e as reconhecerei. Diz aí que eu mesmo irei buscá-la. Bom, eu tive que ir te buscar lá no teu país, tive que dar viagem. Sabe quantas viagens? 3 milhões de milhas pela American Airlines. Bom, eles até me fizeram para toda a vida como um presente e disseram para mim, olha, você agora é Platinum pela vida toda. Ainda que não viaje mais, você chega aqui já é Platinum. 3 milhões de milhas, imagina. Mas isso foi quando eu fui te buscar, abençoado, e te dizer que você era ovelha. E diz, como reconhece seu rebanho, o pastor, o dia que está no meio de suas ovelhas? O dia que está em meio, caminharei e andarei entre elas. Ovelhas espalhadas, assim reconhecerei minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares em que foram espalhadas, o dia nublado e da escuridão. Esse é o dia que virá logo. Haverão sinais nos céus, a terra está tremendo. O mar e os céus estão sacudindo. Virão dias nublados, irmãos. Esse dia aí. Verso 13. E eu as sacarei dos povos. Se dá conta que eu tive que te buscar? Eu as sacarei dos povos e as juntarei das terras. As trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel. O verdadeiro Israel, não? O de cima, e não o Israel carnal de baixo. Pelas ribeiras e em todos os lugares habitados do país. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel estará seu aprisco. Ali dormirão em bom redil, e em pastos suculentos serão apacentadas sobre os montes de Israel, em pastos suculentos, a incircuncisão que está cheio de promessas, diz, eu apacentarei minhas ovelhas, eu lhes darei aprisco, diz o Senhor, eu buscarei a perdida não se encontra, esse de livre-arbítrio, tremenda mentira, ele teve que buscar-te. Está vendo que uma ovelha não sabe encontrar o caminho? Quando se perde, não encontra o caminho por ela só. Diz, eu buscarei a perdida e farei tornar a redil a descarrilhada. Farei voltar porque ela não se atreve a vir. Está envergonhada, tem má consciência. Os pastores lhe disseram que tinha demônio, que já não ia para o céu, que ia para o inferno, né? E então diz, eu as farei regressar, vendarei a que está com a perna quebrada. Isso é um trabalho. Eu recebo esses testemunhos desses abençoados e abençoadas. Olha, eu era uma ovelha perdida, minha família, eu pensei que não tinha esperança, me maltrataram, fui expulsa da igreja e, bom, estava com a perna quebrada e tive que cuidar dela com o evangelho. Olha, com uma só oferta, te fez perfeito para sempre. Escreveu teu nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo. De onde você vem até aqui, a segurança que tu voltarás para o lugar de onde saíste, que é o céu. Você é celestial. Essa é a tua verdadeira cidade. Você não é colombiano, nem porto-riquenho, nem venezuelano. Você é do céu, abençoado. E diz, fortalecerei a fraca. Uau! Mas a gorda e a forte eu destruirei. As apacentarei com justiça. Essas ovelhas por aí que você as vê com orgulho, sem humildade, diz que as destruirá. Vê? E diz, mas quanto a vocês, minhas ovelhas, assim disse o Senhor, eis aqui, eu julgo entre ovelha, e entre carneiros e cabritos. Quer dizer que o Senhor julga entre ovelha e ovelha.
Porque cada ovelha é diferente. Então, abençoado, eu quero utilizar essa passagem para dizer a você que você foi buscado, olha. E eu te digo, o véu que está posto, ou que puseram nas pessoas, ainda sendo ovelhas, nesta semana eu andava com uma pessoa, uma senhora que eu pensei que, porque amo o Senhor, então, eu quis dar a ela uma orelhinha, não? E então lhe disse, sabia que em vez de dizer aleluia, é melhor dizer Abba Pai? Não? Por quê? Porque o Espírito que ele pôs em ti já não diz aleluia. Você já não é órfã. Você já foi encontrada pelo Pai. Portanto, o Espírito que está em ti não deve dizer aleluia, deve dizer Abba Pai. E começou a dar uma fúria, veja. Eu notei que havia uma moléstia. E então Lisbete de lado lhe disse, olha, sim, ele te livrou do diabo. Eu, quando ouvi meu apóstolo eu tinha 17 anos, eu ia numa igreja onde estava oprimida, ia numa igreja onde via demônios e eu não dormia tranquila. E quando eu ouvi o apóstolo dizer que ele estava destruído, eu saí correndo e disse a Lázaro, Lázaro, leva-me para ouvir esse Senhor, leva-me para ouvi-lo. E eu me lembro, quando Lisbete veio a primeira vez, ela recebia essa palavra, não, eu gostaria de levar isso para todo mundo. E essa mulher, quando ouviu que Lisbete lhe disse que o diabo está destruído, começou com uma ira assim, e então quis camuflar com amor. Não, porque o amor, a pessoa deve amar, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Imagina, que pecado? Se os pecados já foram cobertos. Não, e o amor é que insoluciona, você não deve se impor aos demais. E imagina se Paulo tinha mais amor do que ninguém e ele disse, tem que tapar as bocas desses aí que estão transtornando casas inteiras. Isso é um falso amor. Isso de que tudo é amor e amor e amor. Como amor? O amor se baseia na verdade. Uma vez que você diz, olha, falando a verdade em amor, mas não é tudo com panos quentes. Não, eu tenho amor, não vou te dizer que o diabo está destruído, não. Porque eu tenho amor, eu não posso ter diferenças contigo. Porque eu tenho amor, eu tenho que suportar todas as tuas injustiças. Não, abençoado. Tu és uma ovelha preciosa que fostes trazida, fostes conduzida, como diz lá Isaías 46, no verso 4, que diz, os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois conduzidos desde a matriz, tudo começa desde lá, antes de você nascer. Já está estabelecido essas obras de antemão para você, abençoado. Você não decidiu nada. Esse evangelismo que tem por aí, isso é um evangelismo barato, que buscando ovelha para não ir para o inferno? Quem te disse que uma ovelha vai terminar no inferno, abençoado? As ovelhas, uma vez ovelha, sempre ovelha. Uma vez filho, sempre filho. Você pode caminhar como um lobo, aparentemente, durante um tempo. Mas se és ovelha, o Senhor, eu mesmo, irei buscar. Um preso me escreveu essa semana e me disse, apóstolo, olha, eu estou escrevendo desde a prisão, estou 11 anos preso e ainda faltam 3 para sair. Mas falava mal de você e nessa semana chegou aqui um abençoado de outra prisão e chegou com os calqueios. E com o primeiro que eu li, com o primeiro eu fiquei tão claro, aí mesmo entendi tudinho e estou te escrevendo para te pedir desculpa e ver se pode me enviar uns calqueios, porque eu quero começar um grupo aqui na prisão onde me encontro. As ovelhas, bom, eu pensei, olha, esse aí teve que estar preso, esperou 11 anos ali enquanto lhe chegou o abençoado que o iluminou o caminho. Ele as busca. Ele busca que está com a perna quebrada, a ovelha perdida, ele busca a ovelha desgarrada, será achada. Por isso, quando Jesus lhe disse aos discípulos, não aos seus, porque dizer seus já seria um insulto. Todos esses discípulos eram maus,
Mas quando ele lhes falou a parábola das 100 ovelhas, disse, olha, se eu sou o bom pastor, tenho 100 ovelhas, e já encontrei 99, e resta uma só que falte, eu vou buscá-la até encontrá-la. Não é para ver se eu encontro, não. É até encontrá-la que eu vou buscá-la. Quer dizer que o pastor das 100 ovelhas vai trazer as 100. Os 144 mil pode ser um número figurativo, podem ser 44 milhões de ovelhas, mas que sejam, se são ovelhas, e elas ouvem minha voz, e entenderão, e virão, e eu as sararei com o evangelho da incircuncisão, abençoados com todas as bênçãos, até a próxima ocasião, onde seguiremos falando dessa bela palavra. Até logo.